Senhor, ensina-nos a rezar. Esta súplica dos apóstolos a Jesus, ela deve nos iluminar na homilia de hoje. E eu gostaria de partir deste ponto, levando em consideração a história do profeta Jonas, expressa aqui na primeira leitura. Meus irmãos, primeiramente nós devemos nos perguntar: o que é uma pessoa de oração? Quando os apóstolos, eles pedem a Jesus que lhes ensine a rezar, quando nós dizemos: meu Deus, me ensina a rezar, nós não estamos pedindo a nosso Senhor que primeiramente nos ensine fórmulas de oração. Nós não estamos pedindo, quando dizemos: meu Deus, me ensina a rezar, nós não estamos pedindo: meu Deus, me ensina o Pai Nosso, meu Deus, me ensina a Ave Maria. Quando nós dizemos: fulano é um homem de oração, nós não estamos dizendo primeiramente: fulano sabe fórmulas de oração, ele sabe o credo niceno-constantinopolitano de cor, ele sabe rezar o glória de cor e salteado. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo, quando dizemos que uma pessoa é de oração, nós estamos dizendo que é uma pessoa unida a Deus, que é uma pessoa, sim, que reza, mas que reza para ter a sua vida unida à de nosso Senhor, para aprender a amar como nosso Senhor, para aprender a desejar segundo o coração de nosso Senhor, para olhar para os irmãos e tratá-los segundo o nosso Senhor. Isso sim é uma pessoa de oração, e é com este objetivo que nós pedimos a Deus que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a rezar, para que o nosso coração esteja unido ao dele. Meu Deus, me ensina a rezar, me ensina a ser um homem de oração, me ensina a ser uma mulher de oração. Quando alguém vem e diz assim, por exemplo: eu não sei rezar, eu tenho uma dificuldade imensa de rezar. A pessoa que diz isso, ela não está dizendo que ela tem dificuldade de pronunciar as palavras orantes, mas que ela tem dificuldade de entrar em comunhão com o nosso Senhor, de estar na presença de nosso Senhor, de se esquecer de tudo mais e permanecer diante dos olhos de Deus, de estar em silêncio diante de Deus. Então, nós compreendemos então o que é que significa dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Esta súplica que deve estar presente em todos nós, nos nossos lábios e no nosso coração, constantemente, porque nós podemos até vir à missa e não rezar, não é verdade? Quantas vezes ouvimos algumas pessoas que dizem: eu vou à missa, mas eu não consigo estar na presença de Deus, eu não consigo adorá-lo de verdade. Eu recebo a comunhão, eu recebo a Eucaristia, mas eu não faço comunhão com Jesus, porque faltou ali o dom da oração. Pois bem, então é sobre isso que nós iremos falar, de a oração como finalidade de nos unir a Cristo, a partir da história do profeta Jonas na primeira leitura. O profeta Jonas, nós quando olhamos a sua história, tem um coração tão diferente de nosso Senhor, um coração com tantos sentimentos diferentes dos sentimentos de nosso Senhor. São Paulo que diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Pois bem, o profeta Jonas era muito diferente, e era um profeta, um escolhido do Senhor, que deveria ser amigo de Deus,
e nutrir no seu coração sentimentos semelhantes aos de Deus, como nós. Nós somos amigos de Deus, pelo menos somos chamados a ser amigos de Deus, e devemos ter um coração, pelo menos somos chamados a ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Mas nem sempre isso acontece conosco, e não aconteceu, pelo menos no início da vida do profeta Jonas. Deus chamou Jonas para pregar o evangelho, para pregar o reino, para chamar a conversão Nínive, uma grande cidade, uma cidade muito pecadora. E diz então que Jonas, chamado para Nínive, ele fugiu de Deus e foi para Tarsis, pegou um navio e foi para o lado diametralmente oposto. Ele queria fugir da presença de Deus. Na leitura de hoje, ele vai dizer por que foi que ele fez isso. Mas Deus o chamou para Nínive, ele foi para Tarsis. O navio foi pego por uma grande tempestade. Os que estavam presentes, os tripulantes, perguntaram a ele por que é que aquilo estava acontecendo. Tiraram a sorte, é que a sorte caiu sobre ele. Perguntaram a ele por que é que isso está acontecendo, e ele reconhece. Veja que criatura do coração duro. Isso está acontecendo porque eu estou fugindo da presença de Deus. Se vocês querem se livrar disso, me lancem ao mar. Ele tinha consciência de que estava fazendo algo que não era agradável a Deus. Estava fugindo de Deus. Os tripulantes então, os marinheiros, o lançaram ao mar. Ele então resolve, a contragosto, ele é engolido pela baleia, a baleia o cospe em Nínive, isto é, em meio aos percalços. Mesmo assim ele foi para onde ele não gostaria de ir. Lá estava ele em Nínive. Então ele resolve fazer aquilo que Deus havia mandado, pregar. Mas ele vai a contragosto. Ele faz, mas ele faz de má vontade. Ele antes não queria fazer. Vocês podem ver aqui um processo. Ele antes não queria fazer. Ele fugiu para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. Ele agora está em Nínive. Ele resolve então pregar o reino, mas prega de má vontade, prega com mau coração, prega contrariado. Ele faz, mas ele faz a contragosto. Não precisamos nos esforçar muito para ver um reflexo do nosso coração, né? Que às vezes fazemos a vontade de Deus, mas fazemos contrariados, fazemos com mau coração. E diz a palavra, na primeira leitura de ontem, que Nínive era uma cidade que, para ser atravessada, eram necessários 3 dias. Ele atravessa em 1 dia. Ele pega o caminho mais curto, ele vai bem rapidinho, ele prega de qualquer jeito. Por quê? Porque ele não quer que Nínive se converta. Mas, apesar da má vontade do profeta, Nínive se converte. Nínive faz penitência, desde o rei até os animais. E diz então que Deus se compadece, que Deus diz: eu não vou mais destruir essa cidade. E aí Jonas, leitura de hoje, com um coração tão diferente de nosso Senhor, quer dizer, era um homem que conhecia a Deus, mas não era um homem, meus santos, que nós poderíamos dizer que era um homem de oração. Era um homem que conhecia a Deus, mas nós não podemos dizer que era amigo de Deus, de modo que ele buscava expressar com a sua vida o Deus a quem ele adorava. Não teria como se aplicar a ele aquela palavra de nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que diz que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Não tinha como ver as obras de Jonas e se lembrar de Deus, mas muito pelo contrário. E aí
Jonas, então, com esse desfecho de que Deus ia perdoar a cidade, diz: este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Aí ele rezou. Orou então ao Senhor, dizendo: peço-te que me ouças, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso eu fugi. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu fugi. Isto é, ele não estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele não estava disposto a se converter ao Senhor. Meus irmãos, esta relutância interior de Jonas, ela se manifesta na nossa vida. E é exatamente a oração que vai quebrar. Na oração, nós não vamos convencer a Deus para que Ele se dobre à nossa vontade. Eu quero uma graça. Eu vou rezar, até que Deus me dê o que eu quero. Não é esta a finalidade da oração. Eu vou rezar, até que o coração de Deus se converta ao meu. Os desejos de Deus se convertam aos meus. Não. Eu vou rezar, até que o meu coração se converta ao de Deus. Até que os meus desejos se tornem semelhantes aos seus, aos de Deus. Até que eu aprenda a ser semelhante a Ele, por pura graça dEle. Até que eu aprenda, como no Evangelho de ontem, a escolher a melhor parte. Até que eu aprenda, como o Evangelho de segunda-feira, a ver no próximo o Cristo e ser um bom samaritano, para que eu ame o meu irmão e o sirva. É para isso que eu rezo. Foi para isso que nosso Senhor ensinou os apóstolos a rezar, para que eles pudessem colocar em prática, viver tudo aquilo que nosso Senhor lhes ensinava. Pois bem, o profeta Jonas, então, revoltado, diz: foi por isso que eu fugi lá na minha cidade e fui para Tarsis. Eu não queria vir para cá. Por quê? Porque eu sabia que tu és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, que facilmente perdoas a punição. Imagine aqui a revolta de Jonas. Nínive se arrependeu. Nínive pediu perdão a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. E não obstante a grandeza do nosso pecado, se nós nos arrependermos, se nós fizermos penitência, se nós nos voltarmos para Deus, Ele misericordiosamente se voltará para nós. Mas Jonas não tinha um coração semelhante ao de nosso Senhor. E diz então que ele, cheio de raiva e de ira, Deus pergunta a ele: você acha que você tem motivo para estar com raiva? E ele é desbocado e disse: eu tenho motivo de morrer de raiva. É o que ele responde, versículo 5. Deus pergunta: achas que tem boas razão para irar-te? Jonas disse: eu tenho razão para morrer de raivas. Peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. A ira. Eu espero que vocês nunca tenham experimentado algo semelhante assim. Mas é horrível quando a ira toma conta do nosso coração e a pessoa fica cega. Ela está com tanta raiva que, embora ela saiba que aquela raiva não é justa, que ela não é virtuosa, ela não quer soltar aquela raiva. Deus o livre de algo assim, porque é terrível. Jonas estava com tanta raiva que, embora percebesse que aquela raiva contrariava a Deus, ele não quis soltar aquela raiva. É o sentimento dos condenados. Tomado pelo ódio,
tomado pela raiva, não querem se soltar, não querem a conversão, né? Nós sempre falamos, mas não seria, como é que uma pessoa é condenada ao inferno para sempre? Porque ela se fechou naquele ódio a Deus e a sua vontade, e dele não larga. Então a oração, meus santos, é quem vai se infiltrando neste coração tão duro e nos concedendo aquilo que nós, por nós mesmos, somos incapazes. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-me, Senhor, a rezar da maneira certa. Ensina-me, Senhor, a rezar de uma maneira que funcione, de uma maneira correta. Ensina-me a rezar no Espírito e não na carne, porque Jonas rezou também. Ele diz aqui, ele profundamente magoado e irritado orou: Senhor, peço-te que ouças o que eu vou dizer. Foi por causa disso que eu fugi da tua presença, porque eu sabia que o Senhor iria perdoá-los. Quer dizer, uma oração desaforada, uma oração movida não pelo desejo de ser semelhante àquele a quem eu me dirijo, mas no desejo de apenas comunicar-lhe algo e até justificar-se a si mesmo. Diz então que Deus não desiste de Jonas. Deus então vai dar um ensinamento a ele, faz com que uma plantinha, Jonas vai cheio de raiva e vai para o Oriente, quer dizer, foge da presença de Deus novamente, constrói uma cabana e vai lá se deitar. Já pediu para morrer, né? Foi lá se deitar. E Deus fez crescer uma plantinha, uma planta, uma arvorezinha, que deu sombra à cabana. E ele gostou, Jonas gostou, e ficou lá desfrutando daquela sombra. Deus então mandou um verme que da noite para o dia fez aquela planta secar. Quando o sol nasceu e o vento quente veio sobre a cabeça de Jonas, ele começou a se irritar e a se irar, e com raiva de Deus, e Deus vai, aí diz aqui, que ele se sentiu desfalecer e teve vontade de morrer. Ô criatura ruim, né? Criatura difícil. Mas não olha para ele não, olha no espelho. Somos nós somos assim. E ele então disse: para mim é melhor morrer do que viver. E aí Deus de novo diz: Jonas, você acha que você tem motivos para ficar com raiva? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. Pense aqui, meu Senhor, num coração endurecido. E a tristeza, aí Deus diz: Jonas, você está sofrendo com raiva porque a planta morreu. E eu não vou me entristecer se uma cidade inteira morrer. Você não quer que essa planta morra, e quer que eu queira que uma cidade inteira morra. Perceba, Jonas, que a sua ira deixou você irracional. O seu pecado deixou você irracional. Você não está vendo as coisas segundo o meu coração, mas você está respirando por meio da sua ira. Você está agindo por meio das suas feridas. E assim termina a história, meus santos. Nós não sabemos se Jonas se volta, se deixa converter por Deus. Eu estava lendo agora, eu até tinha esquecido que o livro terminava assim. Eu fui pegar a Bíblia, eu digo, como é que termina a história mesmo? Ele se converte? A gente não sabe se ele ficou endurecido naquela situação, ou se ele se abriu e na hora me veio ao coração. Depende de você. Se eu me converter, a história de Jonas terminou bem. Se eu continuar endurecido, a história de Jonas terminará mal. Depende de cada um aqui. Precisamos pedir: meu Deus, ensina-me a rezar.
para que a oração ela vá moldando pouco a pouco este meu coração tão endurecido e tão apegado às minhas vontades, para que eu aprenda a amar com o teu coração, a aceitar a vontade de Deus com o teu coração, de modo que o meu coração seja cada vez mais, com a minha vida de oração, semelhante ao coração de nosso Senhor, manso e humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.